A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de João, capítulo de número 9, e versículo de número 35 ao 38, que vai nos dizer assim: Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele: Creio, Senhor, e o adorou. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Muitas vezes não compreendemos as rejeições que Deus permite na nossa história. Você sabia que tem rejeições que você vive, que é Deus abrindo portas para que Ele venha se apresentar para você de maneira especial? Muitas vezes portas de lugares vão se fechar, alianças serão quebradas, você será expulso de alguns lugares, no meio de algumas pessoas, e isso muitas vezes, irmãos, quando acontece conosco, nos entristece. Mas aqui nós vemos de maneira clara que isso foi necessário na história deste cego. Ele precisou ser expulso ali da sinagoga para que ele pudesse ter um verdadeiro encontro com Jesus. Jesus se encontrou com aquele homem depois que tinham expulsado a ele. Eu não sei quais portas têm se fechado na tua vida e você tem se entristecido. Eu não sei quem tem te rejeitado, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer com esta palavra que é necessário algumas portas se fecharem, algumas alianças se quebrarem para que ele venha se apresentar para você de maneira especial. Este homem já havia sido curado por Jesus. Jesus já havia dado para ele a vista, porque ele era cego e cego de nascença. Ele nunca havia enxergado na vida dele, não, irmãos. E Jesus entregou para ele a visão. Porém, ele não conhecia Jesus ainda pessoalmente, de olhar para ele, de o contemplar. Muitas vezes na nossa vida não é diferente. Nós servimos ao Senhor, muitas vezes você já é batizado, você já ceia, você vai para a igreja, você tem cargo, você prega, você canta, você pastoreia, mas às vezes você ainda não teve um encontro com Jesus face a face, de maneira especial como ele quer que você tenha. Este homem precisava contemplar a Jesus face a face. Este homem precisava ter uma experiência profunda com Jesus, o Messias, o Filho do Deus vivo. Hoje Deus diz para você, minha filha, tudo que está acontecendo na tua história, meu filho, tudo que está acontecendo na tua vida, todos os ciclos que estão se encerrando, as portas que estão se fechando, as rejeições que estão acontecendo, é porque eu, o Senhor, quero me apresentar para você. Chegou este tempo. Eu não quero que você me conheça somente de ouvir falar. Eu não quero, diz o Senhor, que você me conheça somente por aquilo que você já ouviu, mas eu quero que você tenha uma experiência comigo. Eu quero que você conheça, diz o Senhor, o teu Pai. Este homem não poderia, irmãos, caminhar ali falando sobre Jesus de maneira tão aberta, sem ter o contemplado. Tem experiências que a gente até tem com o Senhor, mas se ele não se manifestar para a nossa vida de maneira mais clara, nós não temos aquela convicção, aquela certeza. O que este homem estava vivendo aqui, o que este homem estava vivenciando aqui era algo sobrenatural. Era algo diferente. O Senhor está dizendo, vai acontecer algo sobrenatural, algo diferente. Eu me apresentarei para você de maneira especial. Jesus pergunta para ele, crês tu no Filho do Homem? Você acredita no Filho do Homem? Você acredita no Filho do Deus Altíssimo? E você vai ver que este homem não conhecia o Senhor, irmãos. Jesus tinha curado a ele. Jesus havia dado vista para ele, mas ele não conhecia. Você está vendo a importância de nós conhecermos o Senhor? Porque tem muita gente que acha que ser crente é só ir para a igreja, é só bater o ponto lá na igreja, é só ter um cargo. Não é, irmãos. Nós precisamos ter um verdadeiro encontro com Deus. Porque senão nós ficamos como este homem. Temos experiência com Jesus, porém não conhecemos a ele. Você vai ver aqui, ó, pela resposta dele, você vê isso, ó, versículo 36. Respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Ele não conhecia Jesus ainda como Filho do Homem. Você ainda não conhece Jesus de maneira profunda, como ele quer se apresentar para você. Isso aqui é lindo. Jesus, ele quer que você saia do raso, de raspo. Ele quer te dar uma experiência profunda com ele.
Declare comigo, eu creio que eu estou saindo do raso. Jesus está me levando para ter uma experiência profunda com ele. Eu creio que eu estou saindo do raso. Jesus está me levando para eu ter uma experiência profunda com ele. Este homem não conhecia Jesus. Jesus deu a vista a ele, mas ele ainda não havia visto Jesus de maneira clara, se apresentando para ele. Jesus está dizendo, eu ainda me apresento para quem eu quero. Eu ainda me apresento para homem, para mulher, a quem não acredite, a quem pense, de rasto, que Deus não se apresente assim, de maneira tão clara, mas Deus está dizendo, eu me apresento sim, me apresento para quem eu quero, converso com quem eu quero, tenho intimidade com o que eu quero, e eu, Senhor, quero ter intimidade contigo, por isso eu estou me apresentando para você, por isso eu estou permitindo portas se fecharem, por isso eu estou tirando pessoas da tua vida, irmãos. Deus, ele não se apresenta para nossa história de qualquer forma. Primeiramente, ele faz uma limpeza. Você pode observar isso. Pessoas que Deus se apresentou para elas, primeiramente ele fez uma limpeza. E hoje Deus diz para você, eu estou fazendo uma limpeza na tua vida. Eu estou tirando você de lugares que impedia você de contemplar a Jesus. Você de contemplar o teu Salvador. Você de contemplar aquele que te salvou. Você sabe que um Deus te salvou. Você sabe que Jesus é o Filho de Deus. Você ama Ele. Você já até recebeu milagres, mas você ainda não conhece com uma intimidade. Tem gente aqui que está pedindo, Deus me dá intimidade contigo. Deus, eu quero ter intimidade com o Senhor. Não é sobre viver milagres, irmãos, porque milagre esse homem já tinha vivido. Mas era sobre ter experiências. Quem tem experiência é diferente. E hoje Deus diz para você, estou te dando experiência. Declare comigo, eu creio que Deus está me dando experiência com Ele, será profunda. Eu creio que Deus está me dando experiência com ele, será profunda. Jesus se apresenta para aquele homem como Messias. Jesus se apresenta para aquele homem como o Filho do Homem. Jesus se apresenta para aquele homem de maneira diferente. O Senhor está dizendo, você vai dizer, antes eu conheci o Senhor de ouvir, agora os meus olhos contemplam, agora eu consigo falar do meu Deus de maneira detalhada, de maneira profunda, porque eu não somente conheço a Ele, mas tenho uma experiência com Ele, mas Ele é meu amigo. Eu não somente sirvo a um Deus que as pessoas só escutam falar sobre Ele, eu tenho intimidade com ele. Ele conversa comigo. Jesus se apresenta para este homem depois dele ser expulso da sinagoga. Hoje Deus diz para você, não se entristeça com os ciclos, com as portas que eu estou permitindo se fechar. É porque eu quero ter uma intimidade contigo profunda. É porque eu quero te levar para o sobrenatural. Versículo 37, Jesus lhes disse, já o tens visto e é o que fala contigo. Eu me apresento para você agora de maneira diferente. Já viveu milagre, te dei vista que você não tinha, porque ele nunca havia contemplado, ele era cego de nascença. Mas você ainda não me conhecia, deixa eu me apresentar para você. Você pode ser crente há muitos anos, ir para a igreja, ter cargo, tomar santa ceia. Mas o Senhor está dizendo, eu vou te dar um nível de profundidade comigo diferente. Eu me apresentarei para você, irmãos. Quando o Senhor quer se apresentar para nós, não tem dinheiro que pague. Ninguém pode comprar essa experiência. O Senhor escolhe a quem Ele quer se apresentar. E Deus escolheu a pessoas aqui como Ele escolheu a este homem. Jesus escolheu se apresentar para esse homem. Jesus poderia somente curar a ele, pronto, não é verdade, irmãos? E seguir o caminho dele. Mas Jesus resolveu se apresentar para ele. Tem pessoas aqui que Jesus quer se apresentar para você. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que Jesus, Ele quer ter um nível profundo de intimidade contigo. Aleluia! Jesus se apresentou para este homem de maneira especial. E hoje Jesus diz para você, eu me apresentarei para ti de maneira especial. Jesus agora diz para ele que Jesus é o Filho do Homem. Que Jesus é o Messias. Já o tem visto, é o que fala contigo. Estou eu aqui diante de você agora, abrindo os teus olhos espirituais. Porque assim, irmãos,
Os olhos físicos desse homem já foram abertos, porque Jesus trouxe para ele a visão que ele não tinha. Então ele já contemplava fisicamente. Mas espiritualmente, os olhos desse homem ainda estavam fechados. Foi tanto que Jesus estava diante dele e perguntou para ele: crês tu no Filho do Homem? E ele disse para Jesus: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Ou seja, ele estava diante de Jesus, mas não o reconhecia como Filho do Homem. Por quê? Porque os olhos físicos dele estavam abertos, porém os espirituais estavam fechados. Tem muita gente que é assim, irmãos. Tem muita gente que só está com os olhos físicos abertos. Tem muita gente que vive de rituais. Faz tudo ali na casa de Deus, faz tudo ali como tem que ser, humanamente falando, mas não tem os olhos espirituais abertos, não tem uma experiência profunda com o Senhor. E o Senhor está dizendo para você hoje: eu sou Deus de profundidade. Eu sou Deus que não quero você somente me conhecendo de ouvir. Eu quero você me contemplando. Eu quero que os teus olhos espirituais sejam abertos. Você não vai contemplar o Senhor aqui fisicamente, como eu estou falando aqui, humanamente falando, porque assim, humanamente falando, aquele homem já via. Fisicamente falando, ele já contemplava, mas é espiritualmente falando. E o Senhor está dizendo: estou eu abrindo os teus olhos espirituais. Declare comigo: eu creio que o Senhor está abrindo os meus olhos espirituais, como ele abriu os olhos espirituais deste homem. Eu creio que o Senhor está abrindo os meus olhos espirituais, como ele abriu os olhos espirituais desse homem. O homem tinha milagre. O homem enxergava fisicamente, mas espiritualmente ainda não contemplava Jesus como Messias, como Filho do Homem. Mas a partir de agora, Jesus se apresenta para ele. O Senhor está dizendo: as cores serão diferentes. Porque a partir de agora estou eu me apresentando para você. A partir de agora estou eu te dando uma nova experiência comigo. Declare comigo: eu recebo de Deus uma nova experiência. Eu recebo de Deus uma nova experiência. Versículo 38. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Ele, irmão, só acreditou por quê? Porque os olhos espirituais dele foram abertos e ele começou ali a adorar a Jesus. Antes de Jesus se apresentar para ele, você viu ele adorando ao Senhor? Não viu. Por quê? Porque ele não conhecia. Quando você não conhece, você não adora. Mas quando você passa a conhecer, você adora de maneira diferente. Este homem estava adorando por quê? Porque a partir daquele momento ele estava vendo Jesus como Messias. Você vai começar a ver o Senhor de maneira diferente. Você pode ter 10, 15, 20, 30 anos de evangelho. Você pode ter muito testemunho para contar, muito milagre para contar. Mas eu vim aqui te dizer que você vai ter uma experiência profunda com o próprio Jesus. Eu vim aqui te dizer que você não vai mais conhecer o Senhor de ouvir falar, mas agora os teus olhos vão contemplar a Ele. Deus está te levando ao nível mais profundo de intimidade, que ninguém poderá tirar de você. Ele adorou a Jesus. Ele, irmãos, não perdeu aquela oportunidade. Você vai ver Jesus de maneira tão diferente, mas tão diferente, que o Senhor está dizendo: não perca a oportunidade de me adorar. Tem gente que não vai entender o nível da sua adoração. E outra coisa, tem gente que não vai entender a sua entrega, porque quando a gente começa a contemplar Jesus de maneira diferente, quando os nossos olhos espirituais são abertos, quem está na carne nunca vai entender. Quem olhasse para esse homem nunca entenderia por que aquele homem ali, irmãos, estava adorando a Jesus. Por que ele defendia Jesus. Por que ele passou a amar a Jesus. Sabe por quê? Porque ele teve um nível de experiência com Jesus profundo. Ele não somente teve uma cura física, mas Jesus se apresentou para ele, espiritualmente falando, e mudou aquele homem. E hoje Deus diz para você: eu estou me apresentando para você, e a mudança será muito grande. Uma, que aquele homem já tinha um testemunho extraordinário para contar, porque era cego de nascença e agora enxergava. Mas agora ele tinha o mais profundo ainda para falar. Ele conhecia o Filho de Deus de maneira clara, porque o próprio Jesus se apresentou para ele. Eu volto a enfatizar: não é para todo mundo que Jesus se apresenta, porque ele escolhe a quem ele quer se apresentar. Ele é Deus, né, irmãos? Mas isso é um privilégio que pessoas aqui estão recebendo. Porque quando o Senhor me deu esta palavra, Ele falou ao meu coração que Ele se revelaria a pessoas aqui. E hoje Ele está dizendo para você: eu me revelarei para você. Você não vai mais me conhecer somente de ouvir falar. Você não vai me conhecer mais superficialmente. Eu vejo pessoas aqui, irmãos, saindo da superficialidade. Eu vejo pessoas aqui saindo do superficial
e indo para níveis de candoramancho, de candarai profundos. Declare comigo: eu creio que o meu Deus está me levando a níveis profundos. Eu creio que o meu Deus está me levando a níveis profundos. E é como eu falei, isso não é para todo mundo. Você vai ver pessoas que vão passar 20, 30, 40, 50 anos ali indo para a igreja, servindo a Deus, mas não vai ter um nível profundo de intimidade. Muitas vezes não vai ter os olhos espirituais abertos de maneira tão profunda como você vai ter. Tem gente aqui, irmãos, que às vezes tem meses de evangelho. Às vezes está servindo ao Senhor pouco tempo, mas você vai ter um nível espiritual tão profundo com Deus. Mas tão profundo que tem pessoas que nem vão entender por que Deus te escolheu para tamanha profundidade. Na verdade, não é para se entender. É somente para viver. Porque Jesus se revela a quem Ele quiser. E não reclame das pessoas que te expulsam da presença delas. Não reclame dos ciclos que se fecham, das portas que você está vendo que está fechando. Tem pessoas que o semblante delas não serão mais o mesmo contigo. Tem pessoas que não vão querer mais você em alguns lugares e vão achar que estão te prejudicando, mas não. Você acha que quando este homem foi expulso da sinagoga, as pessoas não pensavam que estava prejudicando a ele? Sim. Tem gente que pensa que está te prejudicando por estar fechando portas na tua vida, por estar fazendo ciclos se encerrarem na tua história. Porém, Deus está dizendo: isso tudo é com a minha permissão. É porque eu quero me apresentar para você, e eu não me apresento de qualquer forma. Eu, o Senhor, primeiramente faço uma limpeza. Versículo 35. Ouvindo Jesus que eu tinha expulsado, encontrando, perguntou-lhe. Jesus só falou com este homem quando o quê? Quando ele ouviu que o tinham expulsado. Assim é na tua história. Jesus só vai se revelar para você, porque agora ele está vendo que você está apto, que a sua história já está disponível para que ele se apresente para a tua vida, pois ele viu que ciclos se fecharam, que portas se fecharam, e ele diz: é agora que eu me apresento para você. Quando parece que é o fim, o Senhor se revela e mostra que você não está sozinho, que você não está sozinha, mas que você é uma escolha dos céus e Deus resolveu se revelar para você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio, Pai, que tem portas que estão se fechando, meu Pai. Eu creio que pessoas aqui estão sendo expulsas de lugares, portas estão se fechando, pessoas estão encerrando ciclos, Pai, quebrando alianças com ele e com ela, porque o Senhor quer se apresentar para os teus filhos. E muitas vezes o Senhor faz uma limpeza para depois o Senhor se apresentar de maneira profunda. Deus, eu creio em um nível de profundidade na história dos teus filhos que estão me ouvindo agora. Eles não vão conhecer o Senhor somente de ouvir, mas os olhos deles espirituais estão sendo abertos agora e eles te contemplarão de maneira diferente. Deus, eu creio em experiências sobrenaturais. Deus, eu creio que o Senhor escolhe a quem o Senhor quer se manifestar. E assim como o Senhor escolheu a este cego de nascença, o Senhor está escolhendo a homens e a mulheres, dizendo: não temas, eu estou contigo. Eu resolvi me manifestar para você. Eu resolvi fazer com que você tenha níveis de experiências comigo profundo. Eu resolvi glorificar o meu nome na tua história e me apresentarei para ti como filho do homem, como filho de Deus, como Messias. Te darei experiências que ninguém poderá tirar de ti. Obrigada, Senhor, porque pessoas aqui estão sendo levadas a níveis profundos contigo. Eles vão passar a te contemplar de maneira tão clara, mas tão clara, que ninguém vai tirar a profundidade, Pai, que o Senhor vai entregar para eles espiritualmente falando. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história.
Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, eu estou em cada pedido de oração, aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, aprovação, para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor. Segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai. E falando melhor os corações de teus filhos, é em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você que Ele está te levando a níveis mais profundos. Este homem não conhecia Jesus como filho do homem, mas Jesus se apresentou para ele, abrindo os olhos dele espirituais. E ele passou a ver Jesus de maneira diferente. Ele passou a adorar a Jesus. A partir de agora, você vai começar a ter experiências com o Senhor que ninguém vai tirar de você. E você vai adorar o Senhor. E você vai reconhecer Jesus como filho do homem, como Messias, como Deus Todo-Poderoso. Ele quer se apresentar para você de maneira especial e profunda. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém. Tem experiências profundas chegando para a tua vida que mudará completamente tua história. Que Deus te abençoe.